A gente tem entrevista importante agora. O desembargador Eduardo Maranhão, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, revogou agora há pouco a prisão preventiva do cantor Gustavo Lima, como a gente noticiou aqui. Ele também suspendeu a apreensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo do cantor. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora o advogado Cláudio Bessas, que representa Gustavo Lima. Doutor, muito boa tarde, obrigado por estar conosco aqui. Queria ouvi-lo, pelo que a gente via aqui na decisão do desembargador Eduardo Guilhot Maranhão, são 3 advogados que assinam ali o pedido de Gustavo Lima, advogados que atuam com o senhor, e a gente trouxe aqui, o desembargador afastou aquelas medidas que a juíza de primeira instância havia considerado importantes para decretar a prisão preventiva. Uma possível ajuda na fuga de um casal de suspeitos e as questões financeiras envolvendo, inclusive, participação societária do cantor numa empresa de apostas. Como que o senhor viu esta decisão do desembargador e no que o senhor concorda com o que ele colocou, que isso não é motivo para decretar a prisão do cantor? Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. Obrigado aí pelo esse espaço. Nós recebemos com bastante tranquilidade. A gente já esperava que a justiça realmente fosse feita nesse caso. Como você ressaltou, a juíza de primeiro grau, ela decretou a prisão de Gustavo, uma possível segunda fase dessa operação, apontando, né, indícios que Gustavo havia dado guarida para fugitivos, que as movimentações financeiras eram ligadas a empresas que estavam sendo investigadas no âmbito da Operação Integration, relacionada à exploração de jogos ilegais. Então, todo esse trabalho, né, pós o recebimento da notícia de ontem, da decretação da prisão preventiva de Gustavo, foi em torno disso, de realmente trazer, né, para o desembargador os fatos reais que envolvam isso. Fatos esses que já haviam sido esclarecidos no âmbito da investigação. Doutor Bessa, Débora aqui falando contigo, obrigada pelo papo conosco. Agora é o seguinte, a gente sabe, né, que Gustavo Lima tem muitos fãs, muitos apoiadores, muitos seguidores e existe uma dúvida, gostaria que o senhor explicasse agora quais são os próximos passos daqui para frente, o que Gustavo Lima vai ter que enfrentar? Porque, olha, a gente falou da revogação de medidas cautelares, incluindo a prisão preventiva, mas qual é a situação de Gustavo Lima e o que ele tem pela frente para enfrentar, doutor? Logicamente, Débora, como ainda está, né, uma fase de investigação, a denúncia, né, ainda não foi propriamente, então, oferecida, então eu não posso antecipar, né, situações que envolvam a defesa técnica do artista. Mas eu posso te falar que a gente está bem tranquilo com tudo que possa vir pela frente, que a gente vai enfrentar ponto a ponto e provar de uma vez por todas, né, que o Gustavo não tem nenhuma ligação, o Gustavo ou suas empresas não tem nenhuma ligação com o objeto dessa operação que foi deflagrada no estado do Pernambuco. E, doutor... Agora... Oi? Não, pode falar. Yuri, pode seguir. Oi? Então tá, vou pegar daqui, Débora, desculpa, achei que o doutor Cláudio também ia complementar, mas a outra questão, doutor, lá na primeira etapa desta operação, se falou daquela aeronave que pertencia à empresa vinculada ao Gustavo Lima. Como é que está a situação dessa aeronave? Isso, qualquer negociação que tenha envolvido a comercialização dessa aeronave foi feita de forma regular ou aquele avião ainda pertence a esta empresa vinculada ao cantor? Não, completamente de forma regular. A operação de compra e venda de aeronaves, ela foi devidamente, contratualmente estabelecida. Esse contrato, num primeiro momento, ele foi registrado na ANAC com uma cláusula de reserva de domínio e posterior, né, ao cumprimento daquela obrigação contratual, foi expedida então a carta de quitação. Então, no registro da ANAC, no RAB, né, pode ainda constar a Balada Eventos como proprietária, mas ao registro, né, da empresa operadora dessa aeronave. Ok.
ou seja, a cláusula de reserva de domínio, né, ela foi solicitada a baixa dela. Esse processo encontra-se em fase de conclusão junto à ANAC. Doutor, não sei se o senhor, como advogado, vai saber me dar essa resposta, mas aqui agora o senhor representa Gustavo Lima e eu represento os fãs, tá? É o seguinte, a gente quer saber se a agenda de shows de Gustavo Lima, depois dessa revogação do pedido de prisão, se ela está mantida ou não. O senhor saberia responder? Sim, eu quero, bem imposto essa sua colocação, eu quero tranquilizar todos os fãs do Gustavo, né, pelo Brasil, pelo mundo afora, agradecer, né, pelo carinho, né, pelas mensagens de solidariedade que foram enviadas a ele, ao nosso escritório nos últimos dias. Então, eu quero tranquilizá-los que a agenda do Gustavo, ela está mantida, né, então todos os shows, né, serão perfeitamente executados pelo cantor. Nós falamos aqui com o advogado de Gustavo Lima, Cláudio Bessa. Eu agradeço demais a disponibilidade do senhor de estar conosco. Até a próxima. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.